especial. Eu não sei se vocês já sabem, mas eu estou cercada de pessoas que tiveram câncer de mama. E ao mesmo tempo assim que eu acho isso muito doloroso, eu acho assim um orgulho e eu tenho muita honra de trabalhar com essas pessoas que conseguiram assim superar todas as dificuldades e estar conosco. Então, a doutora Lorena, ela é minha amiga, ela é minha sócia na clínica, cirurgiã plástica, maravilhosa, batalhadora, e trabalhou durante todo o diagnóstico, todo o tratamento. A minha instrumentadora, a Dália, também tem um pouco mais de 5 anos de segmento de doença. A nossa secretária, Carol, e a faturista, a Adriana. Então, assim, eu participo muito dessas situações, eu sofro com vocês, eu vivo com vocês, e a gente vê que é uma situação que tem sido cada vez mais frequente, tem acometido mulheres jovens, mulheres aparentemente saudáveis, que não tinham nenhum outro fator, né? Ou não, que já tinham tido outro fator, que tiveram a coisa da hereditariedade, que é o caso de algumas delas, mas não de todas. Então, Lô, o que você quer falar? Se apresente assim para fazer uma introdução. O que o seu coração está querendo dizer? Olá, boa noite, pessoal. Bom, primeiro eu queria agradecer a Lid por me chamar para fazer a live. Não é muito meu perfil fazer live. Então, assim, se não for por insistência alheia, eu não participo. Então, eu queria agradecer. Muito obrigada, Lid, por participar. E eu acho mesmo que esse é um assunto importante, porque, assim, hoje eu tenho 34 anos, né? Eu tive diagnóstico de câncer de mama aos 33. Eu acho que é uma realidade que tem feito parte, né, da vida das pessoas cada dia mais cedo, porque a minha mãe teve câncer de mama, né? Mas a minha mãe teve aos 46 anos. Então, eu achava assim, depois que eu fizer os 40, eu tenho que tomar cuidado porque eu vou ter um risco, né? Então, assim, Sim, não. e isso é interessante porque, em geral, a gente orienta as pessoas a se procurarem atendimento, assim, a fazerem mais exames 10 anos antes do diagnóstico do familiar mais próximo, né? Então, a gente preocupa mesmo com o familiar de primeiro grau, que é sua mãe, sua irmã, sua avó, né? Às vezes um filho, mas a gente não se preocupa tanto com uma tia-avó. Às vezes as pacientes ficam muito preocupadas. Nossa, eu tenho muitas tias que tiveram câncer de mama. Ah, eu falei isso, mas esqueci de falar que a minha avó, a mãe da minha mãe, também teve câncer de mama, né? Então é uma situação assim que já perpassa a minha vida há muito tempo, assim, é um sofrimento que a minha família toda carrega. Isso dificulta a gente fazer tratamentos, a gente vai tentar fazer terapia de reposição hormonal e aí elas não aceitam. A gente fica muito apegado nessa coisa da hereditariedade, que nem sempre é o fator de risco mais importante que a gente tem. E aí a Lô teve essa situação, né? Que ela falou, não, tô tranquila, eu vou É, esperar até 10 fui anos no, antes e depois. eu fui no mastologista quando eu fiz 30, né? Porque eu falei, ah, não sei como que é. E aí ele fez essa orientação, né? Falou, olha, não precisa se preocupar, você só precisa fazer exame 10 anos antes da idade que a sua mãe teve o câncer. Então, você fica tranquila, volta aqui quando você tiver 36. Aí, com 33, eu já tive o diagnóstico, né? Então, eu acho que isso é um assunto importante, assim, para a gente conversar a respeito, né? Que é essa história do câncer que realmente tem sido cada vez mais presente na vida de todo mundo. Acho que todo mundo conhece alguém, né, que teve, que tem e que tratou recentemente. Sim, e aí durante o tratamento, a Lô também conheceu um monte de outras meninas, né? Tem uma outra amiga minha, colega de turma de faculdade, que teve também uns 2 anos, né, Lô, que ela já tá de Isso. tratamento, e teve outra também que, inclusive, não conseguiu tempo hábil para engravidar e acabou fazendo uma reprodução com útero de substituição. Ela pegou o óvulo dela que ela guardou e acabou colocando em outra pessoa. Então, essa é uma coisa legal também que a gente pode discutir. O que a gente tinha ficado de discutir hoje? O que são, como a gente pode prevenir, né, a doença, como que é a questão do diagnóstico no geral e se tem vida depois do diagnóstico, né? Porque a gente pensa, ai meu Deus, teve o câncer e acabou, né? E aí, para mim, a Alo é o melhor exemplo de vida após e durante o câncer, né? Porque ela não parou
hora nenhuma, maluca, trabalhou normal. Ela parou, para dizer hora nenhuma, ela parou uma semana quando ela fez a cirurgia. E o restante ela conseguiu levar muito bem. Nem todo mundo consegue, eu acho que isso é muito pessoal. Mas eu achei interessante a proposta dela, né, de não me deixar abater pela doença, porque às vezes a gente se deixa abater e realmente isso faz muita diferença. Uma das tias da minha mãe, irmã dessa minha avó que teve, também teve. Então, uma outra irmã e uma outra irmã, três tias. E uma delas eu percebi claramente, no dia que ela desistiu, que ela falou, não, eu desisti, eu sou agora considerada uma paciente paliativa, eu vou morrer, assim, a vida dela acabou, sabe? Parece que tinha tirado, assim, um chip de vida dela que o cabelo caiu todo, foi tudo muito, assim, sério, muito visível. Então, eu acho que essa proposta de ir em frente, ela faz muita diferença. Mas eu acho que isso que é o que faz mais diferença, na verdade, né? Porque, assim, o tratamento não é um tratamento fácil, né? Assim, do que eu já passei, foi uma das situações mais difíceis que eu já passei, né? Então, é um tratamento difícil, é um tratamento muito doloroso. Você acaba tendo várias pequenas, eu não digo sequela, né? Mas vamos dizer assim, você acaba tendo várias pequenas limitações durante o tratamento. Então, assim, realmente não é muito simples, não é fácil, mas assim, acho que o fato de eu pensar assim, não, eu vou manter trabalhando porque eu quero conviver com outras pessoas, eu quero sair de casa, eu quero ter compromisso, porque se eu decidisse assim, né, graças a Deus eu tenho minha mãe que me ajuda bastante, se eu falasse assim, não vou trabalhar nesse período, eu tenho certeza que ela teria me ajudado, eu não ia passar necessidade. Mas eu pensei assim, se eu ficar em casa o dia inteiro, a chance de eu ficar triste, de eu me entregar para uma depressão, de eu ficar achando assim, por que que eu tô adoecendo tão cedo? Eu achei que isso poderia ser muito pior para mim. Então eu decidi que enquanto eu conseguisse trabalhar, eu iria trabalhar. Então eu fui ajustando minha agenda desde o início do tratamento para eu poder sempre sair de casa, para eu poder sempre ter um compromisso. Então assim, enquanto eu pude manter minha rotina normal, eu fui mantendo. Graças a Deus, assim, é, é ruim, mas a gente vai acostumando, né? Então, tipo assim, primeira, segunda semana tinha muita dor, muito cansaço, mas lá para terceira, quarta eu já estava acostumada a ter dor todo dia. Então, foi um negócio que foi ficando mais fácil com o tempo. Então, assim, o fato de eu já sair de casa todo dia, eu já tinha minha rotina, eu já tinha todas as coisas que eu tinha que fazer, então isso foi ficando um pouco mais fácil, né? Então, eu achei importante, assim, eu sair de casa, eu achei importante o fato de não me deixar abater, porque quando você para pensar, é muito. Você começa a se questionar muito, né? Por que eu? Por que que foi acontecer isso logo comigo? Ah, eu faço tudo tão certinho. Nessas horas todo mundo é bonzinho, né? Ah, eu sou tão boazinha, porque é isso comigo, tal. Então, assim, eu decidi que eu não ia ficar me perguntando essas coisas, porque são coisas que não têm resposta, né? Porque a Bíblia fala que o sol tá aí para justos e injustos. Então, eu pensei, não adianta eu querer me questionar e tentar descobrir alguma coisa. Eu acho melhor eu mesmo enfrentar, né? O que que eu preciso fazer para enfrentar. E aí eu fui vivendo dia após dia nesse sentido, né? Assim, falei, encontrar o porquê Deus deixou acontecer comigo não vai mudar o meu tratamento. Então, vamos tratar primeiro, depois a gente pergunta essas coisas. Inclusive, isso que você falou é interessante no sentido de não atrasar o tratamento, né? Todo mundo tem fases na adaptação à doença. Então, em geral, às vezes as pessoas se assustam, elas negam, até chegar à fase que elas aceitam um tratamento, às vezes a gente leva tempo. E a doença, câncer, é uma doença que quanto mais rápido a gente tiver instituído um tratamento, melhor é a resposta. Por isso que a gente insiste tanto nessa coisa do diagnóstico precoce, né? Ah, fazer radiografia, fazer a mamografia, fazer ultrassom, vai mudar o fato de você ter ou não câncer? Não, mas ela vai te ajudar a descobrir lesões iniciais que vão aumentar a sua chance de ter uma resposta positiva, de ter cura em relação a essa doença. E assim, a gente já tem muitas mulheres que já têm aí 20, 30, 40, 50 anos de tratamento, de acompanhamento e já são consideradas curadas. Então a gente vê que existe essa opção de tratar a doença, por mais que o nome seja muito assustador ainda, que o tratamento seja muito assustador e muito limitante,
Então, é muito importante que a gente não desista de fazer diagnóstico precoce, né? Eu sempre falo isso, colher prevenção é um saco. É mesmo, gente, eu não vou discutir que é desconfortável, sim, dá cólica, incomoda. Até eu, quando eu vou lá examinar, alguém vai me examinar, eu falo, gente, que coisa desagradável, né? Eu olho para minha colega e falo, nossa, mas por que você fez isso comigo? Aí eu acalmo e falo, não, não adianta, isso é muito melhor do que qualquer outra coisa que possa vir depois. Porque precisar de um tratamento é muito mais difícil do que se a gente conseguir evitar bem no comecinho. E tem muitas lesões que a gente consegue tratar muito tranquilamente, consegue um resultado excelente, né? Então, vale a pena mesmo a gente fazer esse tipo de prevenção, né? Sim, com certeza. Eu acho que isso também fez bastante diferença, assim, porque graças